Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Puxa vida, que história, viu? Vocês vão gostar. Ainda mais envolvendo, assim, esse grau de parentesco, né? Primo. Como é que é? Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, antes de eu começar a história de hoje. Fazer uma pergunta para você que gosta aqui do canal. Fala nisso. Você já se inscreveu no canal? Nossa, é fundamental. Você não imagina o quanto é importante a tua inscrição no teu canal, porque às vezes você entra para ouvir e se esquece de se inscrever. O YouTube valoriza tanto. A cada inscrição, o canal ganha, sabe, uma moral com o YouTube, divulga, propaga, vem mais gente, vem mais história. Sabe outra coisa que o YouTube ama? O joinha. A mãozinha para cima, aquele positivo. O positivo, tão positivo pra gente aí. Por favor, um joinha. O YouTube ama também. E, obviamente, eu estou mandando os alôs para o pessoal que tem se tornado membro aqui do canal. Você quer? Então entra membro. Você contribui. Você sabe que eu estava vendo, eu falei em R$7, não chega a R$7 para ser membro do Premium. Tem depois o VIP, tem até o Diamante. Diamante é diamante, né? Entra, por favor. E se torne membro do canal. Isso posto, a pergunta da história que eu vou começar agora. Como é que é você e seus primos, primas? Como é que é esse relacionamento? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu, Paulinho, boa pessoa, falando de mim. Eu tenho um relacionamento fantástico com as minhas primas, com os meus primos. É coisa de irmão mesmo. A minha família foi assim, é assim, deu certo assim. Mas em nem todas as famílias isso é possível. Por exemplo, você vai escutar essa história que eu vou contar hoje. E você vai entender tudo que eu estou falando. Mas a história realmente é muito interessante, muito boa. Vamos lá. Assim começou. Paulinho Boa Pessoa, meu querido amigo. A primeira pessoa da qual eu falo aqui na minha carta é sobre a minha irmã Valquíria. A Valquíria, minha mana, que estava vivendo uma época de tanta felicidade ao lado do marido dela, o Guilherme. Era a minha irmã, a Valquíria, Guilherme, o maridão, e o filhotinho deles, o meu sobrinho Gustavo. Ela tinha acabado de receber a notícia que estava grávida outra vez, quer dizer, o Gustavo ia ganhar ou uma irmãzinha ou um irmãozinho, nova gravidez. E quando ela começou a comunicar à família a respeito desse assunto, obviamente que a família toda ficou em festa. E do jeitinho que eles tinham planejado, sabe? Essa segunda gravidez, ela veio a calhar com o planejamento do casal. Nem sempre é possível. O Guilherme, por exemplo, o marido da minha irmã, meu cunhado, né? Ele já tinha, inclusive, construído mais um cômodo da casa. Sabe aquela organização que dá certo? Ele falava para todo mundo, estou fazendo mais um quarto. A família vai crescer. Sabe, planejamento. E veio tudo a calhar. Viria mais uma criança na família. Seria mais um sobrinho ou uma sobrinha minha. E foi justamente aí que um primo de Guilherme, sergipano, olha, o Sergipe não tem nada a ver com isso. Eu conheço gente desse estado e gente muito boa, sabe? Mas não vou mentir, até manchou para muita gente da família
a expressão sergipano, ele é sergipano, manchou para algumas pessoas da família. Isso não tem nada a ver. As pessoas do estado são outras, são maravilhosas. Acabei fazendo, inclusive, amizade com sergipanos espetaculares. Mas o Durval, primo do Guilherme, sergipano, ele vinha de lá. Ele, na verdade, ele apareceu na casa do primo dele, o Guilherme, e da Valquíria, minha irmã, e com aquela humildade toda, sabe? Olha, primo, por favor, Guilherme, a sua esposa, Valquíria, me façam esse favor. Será que eu poderia passar alguns dias aí? Eu estou procurando trabalho em São Paulo, cheguei lá do Sergipe agora, e assim que eu arrumar um lugarzinho para alugar, uma pequena casa, uma casinha, aí tudo bem, eu trago a minha mulher e trago também a minha filhinha aqui para São Paulo. Sabe, se vocês me derem essa ajuda, eu serei eternamente grato. Me será tão importante, mas tão importante. Entendeu, primo? É tão chato pedir isso, meu Deus. Vocês não imaginam a vergonha que eu estou passando. Mas tem uma hora que a gente tem que se humilhar. Estou precisando, primo. Pela nossa amizade, pelo nosso sangue, Valquíria, por favor, se entenda com o seu marido, vocês podem conversar, mas estou precisando tanto. Olha, uma coisa eu garanto para vocês, por pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, Pergunto, quero perguntar para todo mundo da audiência aqui. Dá para negar? Teu primo vem do Sergipe, não está aqui não. Eu estou falando de São Paulo, tá? A comparação é São Paulo, Sergipe. Sergipe não está aqui não. Ele chega de lá. Ele precisa dessa ajuda, uns dias. Dá para negar? Peraí, alguém fala assim, mas como é que é esse primo? O Guilherme, ele já sabia que ele não era flor assim que se cheirasse, ele não, sabe, não era aquele primo, ele sabia, ele já tinha comentado inclusive com a Valquíria, minha irmã, sabe, não é o primão, não é aquele primão, porque de repente você tem um primão e pode confundir as coisas, mas ainda assim, mesmo não sendo o primaço, o primão, aquele primo, não sendo lá flor que se cheirasse, dá para negar? Já pensou como é que fica a sua cabeça, a sua consciência, se você disser, olha, não dá, aqui em casa não. Olha, eu sinceramente, eu já fiz esse exercício, eu não conseguiria dizer não conseguiria. A Valquíria, a minha irmã, ela já sabia. O marido já tinha falado para ela. Ela não foi a favor disso. Opa, que legal, vamos ajudar assim. Não foi assim. Ela sabia de quem era que se tratava. Guilherme, olha, se não for por muito tempo, né? O que você acha? Sabe assim, a decisão do casal? Se não for por muito tempo. Ela não se sentiu bem, mas ficou então decidido. Olha, pode ficar, primo. Pode ficar. Por uns tempos, porque você sabe, né? Entendi. Disse ele. Não. Entendi, pode ficar tranquilo, por pouco tempo, até que eu arrumo um lugar para ficar. Legal, Durval, bacana, Durval, tá legal. O estranho passou a morar dentro da casa do Guilherme, meu cunhado, com a minha irmã Valquíria. Não seria lá por muito tempo, ele não criou caso. Guilherme então colocou o Durval naquele cômodo que ele estava preparando para quem? Para o filhote. Ele tinha feito já
o quarto pro filhote que viria. Falou, ó, você pode ficar aqui até arrumar aquilo que você falou, né? O emprego, e aí você busca lá o teu pessoal. Não, tudo bem. E foi assim que o Durval, então, passou a morar dentro da casa da minha irmã. E, na verdade, ele só passava a noite ali. Só a noite, porque ele saía bem cedinho, já saía para procurar trabalho, emprego, e acabou não dando nenhum tipo de trabalho. Olha que coisa. Acabou não dando nenhum tipo de trabalho. Melhor assim, né? Só que depois de um mês, era por uns dias. Quando a pessoa te fala assim, você imagina, uma semana é pouco, talvez 10 dias, né? 12 dias, já começa a estourar, né? 15 dias, puxa vida, por uns dias, não são 15 dias. E foi ficando. Um mês. O Durval não tinha arrumado ainda nenhum serviço. Ou melhor, ele, na verdade, estava escolhendo demais onde ele gostaria de trabalhar. Porque, você sabe, você conhece, todo mundo sabe como é que é São Paulo. Todo mundo sabe, sempre alguma coisa tem para fazer. Mas ele dizia, não, isso aqui não. Ele não queria saber de trabalhar como pedreiro. Ah, não aguento. Muito pesado apareceu aí. Mas na obra não dá. Você acredita, primo, que eu já estou com problema de coluna? Não aguento. Não dá. Pedreiro não dá. Ajudante geral. Ah, não define, sabe? Eu não quero uma coisa assim que não define. Ajudante geral, você é tudo e você não é nada, sabe? Não é mesmo? O que você é? Ajudante geral. Ah, não. Ele queria uma coisa, sei lá o que ele queria, um emprego melhor. E aquilo começa a incomodar tanto a minha irmã, a Valquíria, como também o Guilherme. Minha irmã e meu cunhado começaram a perceber que o Durval, na verdade, ele estava se acomodando na situação. E querendo ou não, as despesas da casa da minha irmã começaram a aumentar. Mas que munheca! Munheca, você não sabe. Aumenta um homem que chega na tua casa, você vai ver que tudo começa a aumentar, porque é um banho a mais. Chuveiro elétrico. Imagine. Além do banho a mais, chuveiro elétrico, uma boca a mais para comer. E diga-se de passagem, o Durval, avantajado de corpo, um corpanzil, comia pouco não. Gente, mas uma pessoa só que começa a fazer grande diferença na vida, na vida de um casal humilde, na vida de um casal simples, como a minha irmã e o Guilherme. Assim, ele vivia lá, assistia TV, lugar no sofá, a TV ficava ligada além do que eles gostariam que ela ficasse, porque o Guilherme, como acordava muito cedo, 9 da noite o Guilherme estava na cama. Ele acordava também 5 da manhã. Então TV em casa era desligado cedo. Agora com o primo em casa, a TV ficava até de madrugada zoando. E ele parecia não muito preocupado com nada. Acontece, meu amigo, e você que está acompanhando a minha história, que tudo isso não era problema perto do que já estava, o que viria a acontecer. Isso tudo era só alguém incomodando, era uma coisa que incomodava, mas o que viria a acontecer seria muito pior. Durval, como eu disse, saía bem cedinho, isso ele fazia. Procurar emprego, só voltava no finzinho da tarde, quando o Guilherme já também havia voltado para casa. Só que de uma hora para outra, ele começou a aparecer mais ou menos em casa na metade do dia. Oi, a minha irmã, tudo bem? Já voltou? Já.
hoje, sei lá, hoje não deu muito certo. Aí eu fiquei meio desanimado, já voltei. Só que isso aí começou a ser todo dia. E a minha irmã, que não é boba nem nada, muito sensível, ela começou a perceber que o Durval, ele voltava na metade do dia e ficava muito de terê-tê-tê com ela, os olhares do Durval para cima dela. Sabe, a mulher em casa, ela quer liberdade. Quem é mulher sabe. Se uma mulher está de saia em casa, ela vai se agachar para pegar qualquer coisa no armário na parte de baixo, ela não se preocupa com quem está atrás. Está dentro da casa dela. Não é assim? Eu sou assim na minha casa. A minha irmã não é diferente. E eu tenho certeza que a maioria das mulheres que está acompanhando aqui essa história também não é diferente. Em casa é em casa. A gente põe um shortinho, a gente põe uma roupa mais velha. De vez em quando a pessoa pode até usar uma roupa que normalmente não usaria fora de casa, que pode deixar alguma coisa aparente, até camisola. A minha irmã, ela gostava de ficar assim, como toda mulher. No caso dela, short. Ela gostava para cuidar da casa, era melhor do que estar vestindo uma calça jeans ou do que até um vestido, short. Cuidava da casa, mas agora com aquele homem ali, ela já não estava podendo mais ficar à vontade. E ele voltava no meio do dia e foi justamente vendo que a minha irmã não usava mais o seu short para cuidar da casa, porque ela falou, vou ter que cortar até o short. O short não era dos, mais folgados, era aquele short mais apertado, aquela coisa de dentro de casa. Ele viu, o Durval viu. Ué, Val, você não está usando mais aquele shortinho azul marinho? É só porque eu estou aqui? Pode usar, fica à vontade. Aliás, você fica muito bem naquele shortinho. fica bem para você. Gente. Deu uma abertura, né? Ele deu uma abertura. A minha irmã ficou uma fera quando ele disse isso. E ela respondeu, na minha opinião, à altura. Que atrevimento é esse, Durval? Por acaso, algum dia eu te dei essa liberdade? Deixa o teu primo Guilherme saber de uma coisa dessas. Ele te coloca para fora aqui de casa e nos tapas. Que isso não se repita mais. Foi uma atitude que ela tomou e eu tomaria. Não sei você que está ouvindo. Durval, o primo, apenas escutou, deu uma risadinha e saiu de perto da minha irmã. A Valquíria comentou comigo sobre isso. Ela me telefonou e falou comigo, direto. Você sabe que eu estou meio receosa de ficar sozinha aqui em casa? E contou a história. E, sei lá. Fala pro teu marido. Foi o que veio em mim. Errei? Não sei. Fala pro teu marido, boba. Ele que toma atitude, o primo é dele. Fala pra ele. Eu tenho medo. Eu tenho medo da reação. Ele já não gosta muito do primo. Você sabe, já te falei, né? Ele não gosta muito do primo. E eu tenho medo de como ele reage. De repente acontece uma briga, sei lá, entre os dois, eu não vou me perdoar nunca. Eu, se fosse você, repetir pra ela. Mas cada cabeça uma sentença. Eu, se fosse você, que se dane, eu contaria. Ela resolveu não contar. Porque ela achava que depois da dura que ela havia dado no sujeito, naquele tom que eu disse pra vocês, pronto, iria resolver. Não resolveu. No dia seguinte, o Durval mais uma vez
continuou fazendo gracinhas com a minha irmã, do tipo... Eu vou falar uma coisa, Val. Meu primo, Guilherme, ele sempre foi sortudo, sabia? Desde menino, sempre foi sortudo. Ele sempre que arrumava alguém por lá no Sergipe, era, sei lá, mais bonita do que as outras. Só que, caramba, com você ele exagerou, viu? Você é uma tremenda de uma mulher. Você, além de ser muito positiva, você é muito bonita. Você eu tenho observado que as mulheres aqui de São Paulo, elas têm um estilo diferente. Eu fico imaginando como seria passar assim uma noite inteirinha coladinha numa paulista. Você nasceu aqui, né? Sei lá, deve ser uma loucura. Bom, eu acho que eu pensei alto demais. Pronto. Se faltava alguma coisa para ela tomar uma atitude drástica, agora não faltava mais. A bronca não tinha resolvido nada. Então foi a gota d'água. A Valquíria, na mesma hora, ela tomou atitude. Val, arruma suas coisas e suma da minha casa. Porque se você não fizer isso agora, quando o Guilherme chegar, eu vou contar tudo para ele. Quando ele voltar, eu conto tudo para ele. Você arruma suas coisas, você sai daqui agora, antes do teu primo chegar. Quando ele pisar ali, se você estiver aqui ainda, a coisa vai ficar feia. Eu vou contar para ele. Eu vou contar para ele nos detalhes tudo que você me disse. Vai, Durval. Não escutou o que eu falei? Vai, Durval. Não ouviu o que eu falei? Foi a atitude correta. Foi ou não foi? Só que o Durval, por sua vez, sabe o que ele fez? Ele riu. Vá. Mulher nenhuma fala assim comigo. Mas não vou mesmo. Essa casa não é sua. Essa casa não é sua. A minha irmã soltou faísca pelos olhos. Mas ela viu que aquele sujeito, ele era provocativo e extremamente ignorante. Ela já tinha escutado muita coisa dele, através do próprio Guilherme. Ela estava sozinha com ele em casa. Ela ficou com medo. Ela, quando ele reagiu assim, ela se calou. Durval manteve-se assim, sabe? No sofá, vendo TV. Assim que o marido dela chegou em casa, o Guilherme chegou, ele, lógico, ele cumprimentou o primo na entrada na sala e viu a mulher dele daquele jeito. E a minha irmã, quando viu o marido, desabou a chorar, na verdade. O que foi? Ela contou, entre lágrimas, tudo o que tinha acontecido. Aliás, o que estava acontecendo. Gente, conforme a minha irmã falava para o marido, o Guilherme, ele parecia que ele ia ter um ataque de tão nervoso que ele ficou. O Guilherme, segundo a minha irmã, ele foi mudando de cor, ficou vermelho, o rosto todo vermelho. E quando ele ia sair do quarto, sabe? Foi uma coisa assim que ela fala assim, foi coisa de Deus, porque eu não sei o que ele teria feito. Ele saiu do quarto, a gente tinha escutado, eu tinha escutado. Eu não comentei nada com ele, mas eu tinha escutado o portão abrir. O portãozinho da casa dela abriu.
E ela sentiu que talvez fosse o Durval tomando alguma atitude. Quando o marido delas conseguiu sair do quarto, mais louco para pegar o primo, por sorte, o Durval tinha saído. Aquele barulhinho no portão era ele. Então, sem pensar duas vezes, o Guilherme pegou tudo o que era do primo e foi jogando na calçada. E ela calada. E ela quieta. Ele foi pegando tudo que ele tinha, quer dizer, não era muita coisa, mas tudo que ele tinha, ele foi pegando e jogando na calçada. Ali dentro dessa casa, dizia ele, o Durval jamais voltaria a colocar os pés. É do portão para fora. Ele nem entra mais. Nem entra mais. Sem vergonha, né? Ele saiu, porque ele sabia que a minha irmã estava falando para ele. Ele saiu. Mais ou menos meia hora depois do Guilherme já ter colocado tudo lá fora de casa, eis que o Durval aparece, ele volta. Só que ela disse que nunca viu o muro da minha irmã, o murinho da minha irmã. Era um murinho, não era alto, era um murinho mais ou menos de um metro e 1,10 m, não mais do que isso de altura. Do jeito que ele vê, ele está chegando, do jeito que ele vê as coisas dele na calçada, ele dá um impulso, ele vem correndo, ele bate a mão naquele muro, ele pulou dentro da casa e já veio gritando revoltado: Guilherme, o que as minhas coisas estão fazendo no meio da rua, na calçada? Você ficou louco, rapaz? E isso é jeito de tratar o seu primo? Você ficou louco, cara? Isso é jeito de tratar o seu primo? O Guilherme, muito revoltado e nervoso, abriu a porta e já foi agredindo o primo, o Durval. Ele foi agredindo com socos, com pontapés. Ele foi para cima do primo. E olha, eles se atracaram e foi uma briga, uma surra tão grande que, se não fosse a intervenção de vizinhos, aquilo teria acabado já ali em tragédia. Durval pegou as suas coisas, apanhou, hein? Apanhou. Olho roxo, nariz sangrando, apanhou. Durval pegou as suas coisas e saiu dali. Mas antes dele sair, ele olhou com muito ódio para o primo dele, o Guilherme. A minha irmã estava próxima e falou assim, com o dedo em riste: isso não vai ficar assim não, hein? Isso não vai ficar assim não. Foi uma ameaça. Uma ameaça. Bom, leva a sério? Não leva? Pelo menos agora, a minha irmã e meu cunhado estavam livres daquele sujeito. Porém, todos nós fomos depois comunicados e ficamos preocupados com a ameaça que ele fez. Guilherme disse: esquece! Esse cara não presta. Eu que errei de tê-lo recebido na minha casa. Não presta, não é de nada também. Não vale nada, não vale o que come, não é de nada. Ele nunca mais vai aparecer aqui. Esquece, não tenho medo de nada. O tempo foi passando. A minha irmã, ela estava agora no 4º mês da gravidez dela. E ela tinha um exame marcado para saber como estava o bebê. E também iria descobrir o sexo do bebê. Naquele dia o Guilherme pediu até licença no trabalho para acompanhar a Valquíria num pré-natal. Aquele exame da descoberta do sexo do bebê. O pai que se preza, quer ir junto, né? Às vezes não pode, coitado. Às vezes o trabalho impede. Não foi o caso. Chegando lá, o médico disse que estava tudo bem com o bebê e deu a notícia que eles mais queriam. Vai ser uma
menina. Quando fala assim, eu lembro do saudoso Cícero Augusto. Vai ser uma menina. Aliás, confirmava o que o Cícero Augusto havia dito a ela. A minha irmã, a Val, o Guilherme, eles não se contentavam de tanta alegria. Era exatamente uma menina que eles queriam para formar um casalzinho. Os dois voltaram para casa felizes e assim que chegaram em casa e encostaram o carro, uma moto se aproximou. Essa moto parou do lado do carro. E quando eles perceberam, porque estava de capacete, sabe quem estava na moto? O Durval. Isso mesmo. Aquele desgraçado do Durval. Ele apareceu mais ou menos uns 3 meses depois da expulsão da casa da minha irmã. Durval, ele não disse uma palavra. Sacou um revólver calibre 38 e atirou 6 vezes contra o primo Guilherme. A Valquíria, quando viu que ele estava recarregando, porque ele descarregou a arma. Quando a Valquíria viu que ele estava recarregando a arma, ela correu. A vizinha a acolheu. Mesmo baleado, Guilherme, ele saiu do carro, pediu socorro na rua. Guilherme se sentou no banco de trás do próprio carro dele. E essa vizinha que tinha acolhido a minha irmã, bom, o cachorro, o desgraçado, o sem vergonha do Durval, na própria moto, montou em cima e sumiu. A própria vizinha, o filho dela, foi dirigindo o carro que pertencia ao Guilherme. Só que ele tinha levado 4 tiros. Chegou ainda no pronto-socorro, vivo, com vida, mas desacordado. A minha irmã, por sorte, não foi atingida, mas seria. Não sei como ela conseguiu correr para casa daquela vizinha. O Guilherme foi para uma UTI. A Valquíria teve que ser atendida, porque ela estava grávida de 4 meses. O Guilherme ficou em coma por 19 dias. 19 dias. Mas, infelizmente, não resistiu. E veio a falecer. A Valquíria, minha irmã, ficou viúva. Por um milagre de Deus, aquele bebezinho, a menina, que depois ganhou o nome de Débora e é minha afilhada, sobreviveu. Meu pai, quando ficou sabendo de tudo, dias depois ele adoeceu, o problema do diabetes aumentou muito. Papai, meses depois, teve um AVC e, em virtude disso, papai também acabou falecendo, meu pai. O desgraçado que causou toda essa tragédia sumiu. Até hoje não se sabe o paradeiro. Mas nós temos certeza absoluta que um dia ele será encontrado e terá o que merece. Já tem algum tempo que tudo se passou. São 16 anos passados. 16 anos. Só agora foi que a Valquíria, a Val, a minha irmã querida, teve cabeça, sabe, para receber o Milton, que se tornou
o seu segundo esposo, segundo marido. Eles estão juntos faz 2 anos e meio que eles estão juntos e são, dentro da medida do possível, são felizes. Mas essa história jamais abandona minha irmã. A minha irmã está grávida. Novamente ela está grávida. Mesmo depois dos 16 anos passados e contando hoje 39, é a idade dela, ela está grávida. Por que eu escrevi essa história? Primeiro, eu conversei muito com a minha irmã. Ela me autorizou. Conversei com o Milton, meu cunhado agora. Ele me autorizou. Porque, primeiro, que isso iria servir como um desabafo. Quem sabe alguém conhece esse Durval? Lá no Sergipe, tudo foi vasculhado, nem sinal. E no sumiço ele abandonou a mulher e filhos. Aliás, já tinha abandonado, tá? Aquela história do emprego em São Paulo era tudo lorota. Ele já tinha largado a mulher com os filhos lá. Não foi? Ele não largou em função do que aconteceu. Ele já veio com todas essas péssimas intenções. E esse é o meu grito de alerta. O Guilherme sabia que o primo não era boa bisca, não era flor que se cheirasse. Ele já dizia isso para Val. Eu sei que naquele momento, olha, por favor, serão alguns dias, a gente não pode, sabe? Eu sei que o coração da gente é grande, é mole, mas a gente não pode se deixar levar. Tem que dizer, não, aqui em casa não dá, aqui não cabe. Eu vou te ajudar. Até isso dá. Eu vou te ajudar, eu vou arrumar um lugarzinho para você ficar. Vamos juntos? Vamos, vai atrás de uma kitnet, um cômodo, um terreno. Eu ajudo. Pelo menos o primeiro aluguel, eu ajudo. Uma pensão, eu ajudo. Mas trazer para o seio do seu lar, para dentro da sua casa, uma pessoa que você já sabe, ela não é flor que se cheire. Desculpa. Está provado que isso é um grande erro. Ainda se fosse o primaço, ainda assim não é recomendado. Não é a primeira carta com esse tema. O seu canal eu acompanho, não é. Mas essa é minha história. Isso dói em mim. E eu não gostaria que isso doesse em mais ninguém, sabe? E esse é um mal que nós podemos evitar. Lógico que podemos evitar. Fiquei com dó, fiquei com pena. Coitadinho. Cada qual com o seu problema. Se ainda fosse um casal milionário, teria como ajudar de outro jeito. Mas não sendo, olha, infelizmente não dá. Já tenho a minha casa lotada. Se bem que o desgraçado desse tal Durval chegou a citar na conversa. Aí eu vi que você fez um novo quarto, né? Que era o da menina. Que era do próximo filho, da próxima filha. Então, ele foi encherido além de tudo. Desculpa, viu, Paulinho? Eu sei que o teu canal, ele às vezes conta outro tipo de história, mas essas histórias também são necessárias. Porque eu sinto que a tua audiência é muito atenta e a sua audiência comenta sempre no final das histórias. Olha, com essa história eu aprendi isso, com essa história eu aprendi aquilo. Que alguém me dê uma resposta. Eu busco essa resposta. Você vai mudar a tua atitude com relação a isso? De receber
um estranho na tua casa. É teu lar, é a tua casa. Há algo de espiritual nisso também, sabia? As pessoas abençoadas do teu lar é você, seu cônjuge, seus filhos, sua mãezinha que mora com você, seu pai que mora com você. Essas são as pessoas abençoadas do seu lar. Se você trouxer um estranho, você não sabe a aura de negatividade espiritual que essa pessoa traz consigo. Diga não. Diga não. Não dá para ajudar. No mundo de hoje não dá. Ajuda, mas fora da tua casa. Desculpa, me alonguei, mas senti que eu precisava hoje escrever tudo isso. Tem alguém ouvindo que estava precisando escutar isso. É o que eu sinto. Aguardo os comentários a partir de agora.